na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida. Olha só, Fabrício e Abigail, eu tava pensando, quando nós iniciarmos, a gente falar sobre o que está escrito lá em Deuteronômio 32:4. O que vocês acham? Eu acho que a gente tem que ter um tema mais atual, assim, mais voltado para a juventude. Acho que esse nosso tema, ele é um tema que fala sobre a juventude, né? Sobre não ser marionete, então acho que a gente tem que escolher um tema mais voltado, de repente, para... Vamos falar de José, de Davi, eu acho que é mais tranquilo. Poderíamos cantar o hino da harpa, 127, talvez? O hino da harpa, eu acho que já tá meio passado, assim, acho que a gente pode, de repente... dar uma olhada num hino, assim, mais tranquilo, um hino mais congregacional, um hino mais voltado para a juventude. Eu acho que fica um pouco melhor. Acho que a gente tem que fazer exatamente o que tu disse, então. Isso, a gente deixa anotado aqui, então, pra gente seguir um tópico, a gente não foge muito do contexto. Vocês acharam que a gente tinha errado tudo, né, irmãos? Muitas terríveis histórias nascem de uma única causa: manipulação. Essa palavra muda toda a regra no jogo da vida. Porém, esse vídeo de hoje não é uma instrução de ataque, mas sim de defesa. Paz do Senhor, juventude, aqui quem vos fala é o irmão Thiago, líder de jovens. A paz do Senhor Jesus, aqui é a irmã Roberta, área de Alvorada. Oi, meu nome é Érica, sou da área de Alvorada. E marionete para mim é uma pessoa que não tem atitude e que deixa ser influenciada pelas demais. Deus abençoe. Marionete para mim é ser uma pessoa manipulada por pessoas manipuladoras, onde constantemente elas tentam mudar o pensar e o agir daquela pessoa que está sendo manipulada. Hashtag não mais marionetes, Deus na frente. Ser uma marionete é ser controlada pelo mundo e influenciada pela sociedade. Paz do Senhor, juventude de geração eleita, meu nome é Leonardo Cerati e eu sou da área de Alvorada. Meu nome é Abigail, sou da área de Alvorada. E pra mim, ser uma marionete é uma pessoa que se deixa levar e ser influenciada por outras pessoas ou situações. A paz do Senhor, me chamo Tarciele, sou da área de Alvorada. Para mim, ser marionete é a pessoa amar ao mundo e nas coisas que nele há, e deixar ser controlada pelo mundo. E a minha visão sobre ser marionete é ser manipulado pelas outras pessoas. Hashtag não mais marionetes, Deus na frente. Muitas vezes a distorcer a realidade faz você sentir meio respeito ao que faz. A paz do Senhor, geração eleita. Então, como vocês viram, nós ensinamos aqui, já passou um videozinho sobre a opinião de alguns irmãos nossos sobre o que é ser marionete, e nós ensinamos aqui, né, para que os irmãos entendessem direitinho a nossa visão sobre o que é ser marionete. Bom, a gente te convida a participar dessa programação juntamente conosco. A gente pede para que tu curta esse vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito e comente que a tua participação é muito importante para nós. Então a gente vai se apresentar, que a gente ainda não se apresentou. Eu me chamo Tarciele. Meu nome é Ana Abigail. Pode ser, mas me chamo irmão Fabrício. E nós escolhemos esse tema por quê, irmão Fabrício? Bom, nós escolhemos esse tema porque é um tema muito atual, né? A gente, quando se fala de identidade, eu acho que é algo que reflete muito, né, no nosso dia a dia. A gente sabe que hoje em dia a gente precisa, como cristão, manter uma identidade, né? A gente vive num contexto hoje social onde tudo nos oprime, né? Uma Tarciele e uma Abigail, para que a gente venha a perder a nossa identidade em Cristo Jesus. Então eu creio que esse tema é um tema muito interessante. Peço que os irmãos compartilhem, né, talvez com um grupo de amizade, da família, enfim, para que vidas possam ser alcançadas através dessa live de hoje, né? Para que as pessoas venham de fato entender qual é a sua verdadeira identidade, né, irmã Tarciele? Amém, glória a Deus. Então, continue aqui participando conosco, amém? E nós vamos começar esse tema falando, né, como o irmão Fabrício já nos falou, o que é uma identidade, né, irmão Fabrício? Porque hoje em dia é muito padrão, é todo mundo uma mesma opinião, e todo mundo tem que agir de uma mesma forma para ser aceito, né? Então, vamos começar fazendo uma leitura bíblica, amém? Vamos, a irmã Abigail vai ler para nós. Amém, irmã Abigail? Amém. A identidade de Cristo é ter caráter de Deus. Diz na Bíblia que Deus é justo e reto. Na Bíblia, em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4, Ele é a rocha, cuja obra é perfeita, porque todos seus caminhos juízos são.
Deus é a verdade e nele não há injustiça. Justo e reto é. Amém. Amém. Então, irmã Abigail, irmão Fabrício, e você, jovem que está ouvindo, o que é identidade? O que é ter uma identidade? Vão comentando aí que a gente quer saber a tua opinião sobre isso. E, enquanto isso, vocês vão colocando o que é ter uma identidade, o que é identidade. Nós iremos falar um pouquinho sobre a identidade de Cristo, amém? Vamos falar sobre isso? Primeiro, o que é identidade? É um documento de identificação que tem as nossas características. Mas também o que é identidade de Cristo? É demonstrar que somos parecidos com Cristo. Não somente só dentro da igreja, mas também no dia a dia. Demonstrar que somos parecidos com Ele, não somente no falar, né, mas também nas atitudes. Porque Cristo é um ótimo exemplo de um jovem sobre identidade. Amém, glória a Deus. Estamos acompanhando o chat aqui e pedimos que os irmãos participem. A gente quer saber a opinião de vocês. Então, irmã Abigail, essa identidade de Cristo é eu ter as características de Cristo na minha vida, correto? Sim, irmã Tarciele. Isso mesmo. O que o irmão Fabrício tem a dizer sobre isso? Olha, irmã Tarciele, eu creio que a identidade ela é um processo, né, de construção de um indivíduo. Né? A gente, como cristão, a gente tem um processo de construção das nossas características baseada em quem Cristo é. Né? Então, a gente vai sempre buscar se aperfeiçoar para se tornar muito parecido com o que Cristo era. Né? Então, a gente tem hoje como base Cristo. Né? Então, o nosso processo de construção deve ser Cristo. A gente hoje é uma nova criatura em Cristo Jesus. Como diz a palavra do Senhor, as coisas velhas se passaram, então é isso que tudo se fez novo. Então hoje a gente tem essa nova identidade em Cristo Jesus. Verdade. A irmã Sara, lá da área de Alvorada, comentou: ter identidade é algo próprio. Nossas características, nosso jeito e identificação. Vai ser o que vai me tornar único, né? E nós, como cristão, precisamos ter a identidade de Cristo. Para que o mundo possa ver Cristo em nossas vidas, amém? Continue comentando. E agora vamos, como a gente comentou, que essa identidade é muito importante e o fato de nós termos escolhido o tema marionete, como o irmão Fabrício já mencionou, é que há muito essa questão de o mundo querendo nos manipular. Como passou o vídeo, ser marionete é ser manipulado pelo mundo e pelo sistema deste mundo. Então, o intuito dessa live é te mostrar qual é a identidade de Cristo, para que, se talvez tu esteja sendo marionete, tu passe a não ser mais, em nome de Jesus. E, então, como a gente já mencionou, nós precisamos adquirir essa identidade de Cristo. Mas como nós vamos adquirir essa identidade? Como a gente vê a própria marionete em si, né, ela é controlada por uma pessoa. Então, a pessoa que se sujeita, se torna uma marionete, não necessariamente ela sabe que ela é. Porque para que ela se torne e seja uma marionete, né, ela precisa que algo ou alguém a conduza a um caminho por um proveito maior daquela pessoa. Então, a própria marionete em si, se a gente for parar para analisar, ela é um brinquedo onde tem muitas cordas. Né? Então, aquelas cordas manipulam para que aquele brinquedo faça com que aquela pessoa que está conduzindo o que ele quer. Então, a maioria das pessoas que são manipuladas não sabem que estão sendo manipuladas. Exatamente. Irmã Abigail, tem algo para acrescentar? Amém. Glória a Deus. E então, nós vamos falar, como nós já discorremos esse contexto, que é importante nós termos a identidade de Cristo, mas então, como nós iremos refletir essa identidade? Então, o que é refletir? Para mim, refletir é transparecer, deixar de se ver, exprimir-se ou revelar-se. Mas o que é refletir a identidade de Cristo? É expor as características de Jesus. Mas 1 João 2,6 diz: aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Amém? Também devemos a cada dia, né, expor as características de Jesus, mas andar como Jesus. Não somente usar caminhos alternativos, mas seguir somente o caminho que Jesus Cristo, desde a Bíblia, né, orientou a gente a seguir. Amém? Amém, glória a Deus. Então, como tu mencionou, irmã Abigail, refletir a Cristo é o expor as características dele, né? E para você, jovem que está me ouvindo, o que é refletir a Cristo?
como a irmã Abigail falou, é refletir as características dele, mas da tua forma, como tu expressaria isso? O que é refletir a Cristo? Vão deixando aí nos comentários. E vamos lançar já uma hashtag para os irmãos participar conosco. O tema da nossa live é Não Mais Marionetes. Então vamos lançar a hashtag Jamais Marionetes, que em nome de Jesus, se nós estávamos sendo marionete, a partir dessa live nós não seremos mais, amém? Então vamos lançar a hashtag Jamais Marionete. Eu tinha visto ali no chat também que a irmã Kathleen fez uma pergunta, mas irmã Kathleen, essa tua pergunta já está aqui dentro do nosso contexto, então daqui a pouquinho a gente vai te responder. Mas a gente vai deixar anotado ali para depois responder, amém? Eu vou ver se algum irmão comentou. Então, amém, glória a Deus. Então nós vamos explicar para vocês o que é refletir a identidade de Cristo. A irmã Abigail já falou, né? Que refletir as características de Deus, mas vamos para alguns exemplos bíblicos, irmão Fabrício. Amém? A gente vê, irmã Tarciele, os irmãos que nos assistem, que na Bíblia há muitos relatos, né, de jovens que refletiram a Cristo, né, jovens que refletiram a identidade de Cristo pela sua forma de ser, não pelo que eles falavam, mas eles demonstravam através da sua forma de ser no seu dia a dia. Né. Temos aí um exemplo muito conhecido, que é muito falado nas igrejas, né, para quem conhece a palavra de Deus, José. Né. José, ele esteve no Egito, mas o Egito não esteve nele. Né. A gente tem aí outro exemplo, Davi, né. A gente tem Daniel. Então foram jovens que não se permitiram ser corrompidos pelo sistema. Porque assim como a irmã Abigail mesmo falou no início da live, a identidade, vamos usar um exemplo bem básico do nosso dia a dia. Nosso documento mesmo, uma identidade, ele é único e nele tem a nossa digital. Então eles tinham a digital deles, em quem eles criam. E eles sabiam que aquilo que eles estavam fazendo era por amor a Deus. O Deus que eles serviam, os Deus que eles criam. Então, para mim, eu creio que refletir a Cristo não é somente falar, mas sim mostrar através do teu agir. É estar no mundo, literalmente. E ser totalmente diferente do mundo, né? E então, vamos para algumas características, então, de jovem que reflete a Cristo? Sim, um jovem que reflete a Cristo nos dias de hoje é o comportamento, falar, né, as vestes. Mas isso não é muito, mas também mais é na base bíblica. Que também os frutos do Espírito, irmã Tarciele, também os mandamentos. Não somente só seguir, mas no dia a dia, sendo exemplo no meio de muitos jovens que também estão perdendo a sua identidade, amém? E os frutos do Espírito também se encontram em Gálatas 22 e 23. Amém. A irmã Abigail estava falando, né, que essas características, exatamente como é a identidade de Cristo, as características vão ser as características que Cristo tinha, e nós vamos, a partir da regeneração, né, como o irmão Fabrício nos explicou, a partir da regeneração, nós vamos adquirir essas características de Cristo. Amém? Pode ler, irmã Abigail. Mas o fruto do Espírito é a caridade, a alegria, a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Porém, os que estão em Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivendo no Espírito, andamos também no Espírito. Amém. Amém, glória a Deus. E a irmã Abigail citou os mandamentos, né, que em Êxodo 20 nos diz sobre os 10 mandamentos, mas os mandamentos, quando nós nos referimos, é a palavra de Deus em si, mas nós vemos na irmã Fabrício, irmã Abigail, que hoje em dia é muito fácil falar que tu é cristão. E quando nós estávamos estudando esse assunto, a gente até percebeu que já existe um padrão de como ser cristão, mas esse padrão está totalmente fora da Bíblia. E também a gente vê que qualquer um se diz que é cristão, mas a gente está vendo aqui que a gente só vai saber quem é cristão verdadeiramente, quem tem as características de Deus. Exatamente. E se a gente for ver hoje em dia, né, quando a gente foi escolher até mesmo esse tema para ser abordado, a gente começou a pensar, eu me pensei muito, qual tema a gente vai escolher, né? O que se enquadraria com a nossa realidade de hoje em dia? Nós, como os cristãos, a gente vê, se a gente for parar para analisar, irmã Tarciele, e formos fazer uma retrospectiva dos tempos atuais, olhar lá como era a igreja primitiva, como fala lá em Atos, né, e ver como está nos dias atuais,
Talvez a gente, para pensar uns anos atrás, a gente não acreditaria que a igreja hoje, muitas igrejas estariam da forma que estão, né? Por quê? Porque a gente tem uma identidade, e como dizem Gálatas, a gente tem que preservar essa identidade. E para preservar essa identidade, a gente tem que se manter firme na palavra de Deus, né? Hoje em dia a gente vê muitas coisas acontecer que as pessoas falam que é certo, mas na verdade não é certo. Falam que, tipo assim, ó, esse é o modo correto de ser cristão, quando na verdade não se é o modo correto. E é a questão bem a ver com o tema, porque as pessoas estão sendo marionete e não estão vendo. E daí as pessoas podem perguntar, de que forma o mundo, né, o sistema do mundo, o cosmo, vai atuar para que nós sejamos marionete e as pessoas do mundo? Vai atuar através das mídias, que é o que tem atuado muito hoje em dia. E daí pega uma pessoa que se diz cristã e fala só porque tem uma influência maior e começa a manipular aquelas pessoas para que todos sigam aquele mesmo padrão. Exatamente. E é algo terrível, né? Até nos mandamentos as pessoas têm distorcido tanto a palavra de Deus e é aquilo, né? A gente não pode seguir só uma parte da Bíblia, a gente tem que seguir pro completo. Exatamente. E a gente tem que ter as características de Deus. E é muito interessante, irmão Fabrício, que quando... E você já que tá ouvindo, eu tô conversando aqui com eles e me esqueço do chat. Mas é muito interessante que quando a gente pega a nossa identidade, tem algo ali que diz filiação, né? E então vamos por outra hashtag, hashtag sou filho dele. E que no teu dia a dia, tu venha refletir que tu é Cristo de Deus. E eu fiquei pensando, né? Quando o mundo nos lê, irmã Abigail, quando o mundo te olha e ele te lê, ele pensa, na filiação dela está escrito filho de Deus? Ou será que não? Jovem, quando o mundo te lê lá na tua escola, quando o mundo vê a tua identidade, através do teu jeito, através da tua fala, será que a tua fala te condena sendo um cristão? Será que a tua filiação está sendo Jesus? Exatamente. Então, hashtag sou filho dele, amém? Glória a Deus. Irmãos, a gente já vai pedindo que os irmãos vão colocando aí o lugar que vocês estão ouvindo e também vão compartilhando esse link. Nós queremos que nós podemos alcançar um número maior e estamos muito felizes com aqueles irmãos que estão participando e desde já agradecemos para os irmãos que mandaram os vídeos e Deus abençoe, amém? Tem alguma pergunta, irmã Grazi, que tem a ver com o que nós estamos falando agora? Então, vamos ver uma pergunta. Meu Deus. A gente vai ver aqui, pessoal. A irmã Grazi vai mandando. Enquanto isso, nós já falamos, né, sobre o que é identidade, explicamos sobre o que é ser marionete. E se tu não concorda também, coloca aí que a gente vai estudando aqui, estamos aprendendo juntos. E já falamos sobre a identidade de Cristo, as características. Se tu também acha que tem mais alguma característica para ser acrescentada aqui, vai comentando. E é importante que nós falamos bem corrido sobre os frutos do Espírito, porque é um assunto bem amplo, né, se nós formos estudar a fundo. Mas a gente vê em vários exemplos bíblicos que esses homens de Deus, eles tinham o fruto do Espírito nas horas certas, eles tinham temperança, eles tinham fé. Abraão, né, o pai da fé, eles tinham caridade, eles tinham alegria, paz em momentos de aflição. E é muito isso que nos distingue, amém? Então, vamos ler a pergunta. A irmã Grazi ainda não mandou, misericórdia. Então, vamos passar para a falta de identidade. Vocês acham, vocês que estão me ouvindo e os irmãos aqui, que alguém pode não ter uma identidade? Olha, irmã Tarcélio. Cristã, acredito que sim. Identidade como pessoa assim normal, acredito que não. Eu acho que pode sim ter cristãos que faltam a sua identidade. A identidade de Cristo, no caso. A identidade de Cristo, sim. Agora, uma identidade normal, assim... A tua identidade própria. Como eu disse, um processo de construção do indivíduo, acho que não. O que tu acha, irmã Abigail? Que uma pessoa pode ter a falta de identidade? Pode. Muitas vezes. Está dentro da igreja da casa do Senhor. Muitas vezes ela é mais levada pelos outros. Ela não tem a identidade dela. Ela deixa se levar pelos outros e pelas opiniões dos outros. E muitas vezes nem concorda naquilo. Às vezes nem sabe mesmo o que está falando. Por causa que, muitas vezes, nisso, sendo marionete, eles levam a ser manipuladas muitas vezes. Não só manipuladas, às vezes vendo exemplos também de jovens também que estão manipulando, né, eles. E nisso gera também, isso gera a falta da identidade de Cristo.
Sim, então tu concorda com o irmão Fabrício que é possível ter a falta da identidade de Cristo. Mas eu tô te perguntando se é possível a pessoa não ter a identidade própria. Tu acha que sim ou não? Não. Então todo mundo tem uma identidade própria, é isso que tu tá dizendo? Não, errei. Sim, irmã. Sim, então... Amém! E o que vocês acham, irmãos? E vamos continuar pedindo para os irmãos participarem. Vamos tentar alcançar 40 e 50, nós cremos. Estamos com 30 participando. E vai compartilhando lá no teu grupo da família. Já compartilha para aquele teu amigo que muitas vezes está te manipulando. Já traz ele para cá. Em nome de Jesus, amém? E curtem e continuem comentando que a tua participação é muito importante para nós. Amém? Então, a gente tinha... Muito obrigada para os irmãos que estão comentando. Então, irmãos, eu também concordo com eles. E alguns irmãos comentaram aqui que sim, a maioria concordou. E... eles comentaram que sim. Então, vocês acreditam que uma pessoa não pode ter identidade própria? Só para me recapitular, irmãos, que eu me perdi. Vocês acreditam que uma pessoa pode não ter a identidade própria? Vamos ver se os irmãos vão responder. Mas eu vou falar o que nós aqui em conjunto pensamos, né? Nós acreditamos que todo indivíduo, ele tem a sua identidade, como o irmão Fabrício falou. Mas que há pessoas que são muito fáceis de ser manipuladas. São pessoas que não têm convicção naquilo que acreditam, são pessoas que não têm opiniões bem definidas, mas ela tem a sua identidade, mas é uma pessoa muito maleável. Isso. E eu acho que a questão de faltar, né? Eu acho que se enquadraria muito na parte como cristão. Vamos falar, gente, como a gente é cristão, a gente vai falar como cristão. O que seria faltar a identidade? Né? É não ter, né, de repente, por um momento, ou algo permanente. Né? Talvez uma pessoa pode... É correto eu dizer que uma pessoa pode estar na igreja e não ter uma identidade? O que vocês acham? É correto eu dizer isso? Que uma pessoa está na igreja e pode faltar a identidade? Eu acredito que... Pode a irmã acontecer. Gabriele comentou, ó, tá vendo discordância, vamos lá. Sim, tem pessoas sem identidade. Elas acabam querendo tanto agradar todo mundo que se perdem e acabam esquecendo quem são. Mas olha o que tu colocou. Elas acabam esquecendo quem são. Então elas sabiam, elas eram alguma coisa. Então elas tinham uma identidade formada. E acabar, como o irmão Fabrício falou, perder, é um exemplo, gente. Eu tenho R$100. Perder, eu não preciso perder totalmente esse dinheiro. Perder pode ser eu perder uma parte ou perder total. E a falta de identidade, normalmente, é de pessoas que vão perdendo em parcelas a identidade delas por causa da influência. Até para que os irmãos possam entender, tá? A gente dividiu em dois tópicos, né? O faltar e o perder. A gente sabe que, por si só, cada verbo tem um significado. A irmã Gabriele botou, mas quem perde não tem. Como que não, irmã Gabriele? Se eu tenho essa Bíblia, eu tenho... E eu perdi ela, é porque eu tinha. Eu só vou perder algo que eu tenho. Exatamente. Entendeu? Agora, se tu faltar, faltou, tu não tinha aquilo. Agora, tu perder, tu pode perder aos poucos. Vamos usar exemplos, tá? Jovens que eram cristãos, correto? Aquele jovem, ele teve uma identidade em algum momento de tempo na presença do Senhor. E por um motivo ele se afastou. Então, a gente pode dizer que talvez aquele jovem perdeu a sua identidade, né? Parcialmente ou por completo. Né? Então, né, mais ou menos nesse sentido que a gente quer dizer. Que nem ali, ó, a irmã Kathleen comentou. Uma pessoa caracterizada como marionete, ela perde a sua identidade? O que vocês acham? Eu confirmo certamente que sim. Então, o que tu acha, irmã Abigail? Uma pessoa caracterizada como marionete, ela perde a sua identidade? Sim, porque ela passa a viver sobre influência. Ela passa a viver sobre as cordas, que é o assunto que nós vamos falar depois. Então a gente já respondeu a tua pergunta, irmã Kathleen. Irmã Kathleen, chegou a hora de a gente responder a tua pergunta. E a irmã Kathleen comentou algo bem interessante também. Ela botou bem assim, ó. Todas as pessoas têm uma identidade, mas nem todas expõem quem são. Acabam deixando de lado, mas ainda têm. E é exatamente isso. Por elas querer tanto agradar todo mundo e estar sendo aceito naquele contexto, elas acabam deixando ser influenciadas. E é o que o nosso tema diz, ser marionete é deixar ser manipulado pelas outras pessoas. Exatamente. E nós deixar de ser marionete, o que seria? Nós sermos conduzidos pelas cordas do sistema. Vamos levar para outro contexto, né? Não um contexto
no nosso dia a dia, mas no contexto espiritual. O que seriam as cordas do sistema? É tudo aquilo que nos opõe contra a vontade de Deus, né? Então, essas seriam as cordas do sistema. Que a irmã Graziela falou. Ter identidade significa refletir através de ações e caráter, sem se importar com a opinião alheia. Glória a Deus. A irmã Gabriele, só pra gente responder certinho, irmãos. Ela botou que a pergunta não foi... Só deixa eu ver aqui. Sim, mas a pergunta não foi se nunca teve. A pergunta foi se tem pessoas sem identidade, mesmo que seja momentaneamente, ela fica sem. Eu acredito que ela não fica sem a identidade. Eu acredito que ela sofre uma influência. Tu tá conseguindo entender, irmã Gabriele? É um exemplo. Tu botou se ela nunca teve. A gente falou se a pessoa poderia não ter a identidade. Isso que a gente perguntou. Recapitulando lá. E então a gente acredita que uma pessoa, por não ter convicção, ela perde um pouco do que ela tinha. E ela passa a ser marionete. Para deixar claro para a irmã. Passa a ser manipulada. Isso mesmo. Vamos saudar nossos irmãos? Vamos saudar nossos irmãos. Glória a Deus. Vai comentando aí a tua área, o local que tu tá falando. Em nome de Jesus. Já estamos em 42 assistindo. Glória a Deus. Meus irmãos, comente onde os irmãos estamos assistindo aqui nessa noite, para que a gente possa saudar os irmãos, amém? Glória Vamos ver os irmãos que nos dão a honra da sua presença nessa live. Glória a Jesus. A irmã Gabriele se aquietou. Glória a Deus. A irmã Gabriele é minha irmã, tá, irmãos? Os irmãos não se escandalizaram. Goulart, paz, oração e união. Deus na frente. O irmão está nos acompanhando de Santa Rosa. Glória a Deus. Continue compartilhando e dando o link. E tá muito bom a participação de vocês, irmãos, que a gente nem tá cuidando do horário, né? Misericórdia. Glória a Deus. Meus irmãos, comente para nós saber, para vocês, o que é identidade. Glória Comente conosco pra gente ficar... A irmã Brenda colocou paz, oração e união. Área Berceba. Glória a Deus, irmã, pela tua participação. Nós estamos aqui também com nossos líderes, irmão Tiago e irmã Grazi, que estão dando a honra aqui. Ficaram nos ouvindo durante a viagem. Já estamos em 46 participantes. Glória a Deus. Aleluia. Continue compartilhando. Nós chegamos a 60. Quando a gente chega a 100, irmãos. Eu tô com fé hoje. Eu tô com fé hoje. Amém? Vamos seguir então aqui, meus irmãos, no nosso tópico, para que os irmãos possam aí, que a gente quer falar, além das cordas, a gente quer falar também da solução de como cortar as cordas do sistema. Glória a Deus. Já tá nessa parte, irmão. Não, nós estamos no outro tópico, ainda não. Eu disse que vai chegar na parte... Tá. A gente tá primeiro vendo as cordas, depois a gente vai cortar as cordas. Então a gente Glória, a gente vai cortar. Exatamente. O irmão Fabrício ficou rindo de mim, porque quando nós estávamos estudando, eu falei que Deus estava com a tesoura, e ele não estava com fé. Mas Deus está com a tesoura hoje para cortar as cordas que estão nos prendendo. Nós sendo marionete. O nosso líder, irmão Tiago, falou que nós já estamos em 47 participantes. Eu acho que chega a 100. Em nome de Jesus, estou com fé. Tá com fé, irmã Abigail? Amém, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Então, irmão Fabrício, só eu estou falando misericórdia. Pode falar, irmão Fabrício. Não, vamos seguir então aqui com o nosso próximo tópico. O que gera a perda da identidade, tá? A gente parou e pensou, o que gera a perda de identidade, né? Quem tinha, deixou de ter. Por medo, né? A gente sabe, meus irmãos, que... Não sei qual é a ideia dos irmãos com relação a isso, mas a gente dividiu aqui muitas ideias acerca do medo, né? Vamos trazer para o contexto da juventude, como uma live para jovens, ainda que a gente saiba que tem mais irmãos que estão nos acompanhando, que não são jovens, mas... por medo, tá? A gente sabe que o jovem... Ele gosta muito, irmã Tarcia Lima Abigail, de estar no meio do todo. O jovem, ele não gosta de ficar sozinho, né? E às vezes, por medo, de repente, de uma rejeição de alguém ou de uma discordância por parte de outra pessoa, faz com que ele perca a sua identidade em Cristo Jesus. Por quê? Porque ele sabe, de repente, que se ele estiver firmado naquele pensamento que, tipo assim, essa é a maneira correta de eu me portar como cristão. Essa é a maneira correta de eu me portar para mim não perder minha identidade. Mas talvez ele ache que as pessoas que estão rodeando ele vão pensar o contrário. Por medo dele ficar sozinho, ele vai acabar cedendo. Ele falou na mesma hora, glória a Deus. Ele vai acabar cedendo. Então a gente tem muitos exemplos, até mesmo na Bíblia, né? De profetas que eram muito usados por Deus, mas por um momento de tempo, o medo tomou conta do coração deles. A gente tem um exemplo de Elias, né? Então a gente não vai entrar muito no contexto por conta do nosso horário, mas só para que os irmãos possam entender, né? O medo,
né? Hoje em dia, vamos trazer para o nosso contexto, nossa vida secular, de trabalho, escola, enfim. Às vezes, muitos cristãos, até mesmo jovem, têm medo de se posicionar por achar que vão ser rejeitados no trabalho, ou seja, na escola, né? Não tem aquela convicção, mas por medo eles acabam, que nem disse o crente camaleão, eles acabam se adaptando de acordo com o ambiente que eles estão. Não tinha escutado essa, né? Uma vez. Não sei o que a irmã Abigail acha com relação a isso. Do medo, em relação a isso do medo, também muitos hoje em dia, meus irmãos, até na casa de Deus, quando vamos pôr, né, uma chamada que Deus tem com a gente, vamos pegar a chamada do louvor, né, que é uma chamada muito linda, e muitos hoje em dia, por isso a gente fica com medo da nossa perda da nossa identidade, por causa que por esse medo que a gente tem, ou de pensar que os outros vão pensar na nossa chamada, ou às vezes nossa chamada é muito grande e a gente tá com medo de assumir essa responsabilidade. E muitas vezes Deus tá nos chamando, por que a gente vai ter medo, irmã Tarciele, da nossa chamada, sendo que Deus diz na Bíblia que Ele sempre vai estar conosco em todos os momentos da nossa vida, amém? Então, a gente não pode ter medo da nossa chamada em Cristo Jesus. Não só medo da nossa chamada, mas em todos os sentidos. No espiritual, de entrar na guerra, amém? De entrar na mão na arada, assim, e orar a Deus, e medo do inimigo. A gente não pode ter medo do inimigo. Deus nos deu armas para lutar contra o inimigo, amém? Então não podemos ter medo. Glória a Deus. E o que a irmã Abigail falou é muito interessante, que nós estávamos comentando que também é que hoje em dia em tudo existe um padrão, né? E nós estávamos comentando que muitas vezes se tu não prega de uma forma, tu tem medo de exercer o teu chamado, porque tu tem medo de não ser aceito. Exemplo, o irmão que não é tão eloquente tem medo, não, a igreja não vai gostar do jeito que eu prego, então não vou aceitar, eu vou ficar quieto. E isso é totalmente errado, né? Porque Deus usa cada um de uma forma, e nós somos um corpo, cada um tem a sua função. E como o irmão Fabrício falou, um exemplo clássico, né, Pedro? Todo mundo ama Pedro. E Pedro abrange todas as áreas. E Pedro, naquele momento que ele negou Jesus, a gente vê que ele começou a negar as características de Cristo, porque a serva pegava e falava bem assim, irmã Abigail, a tua fala te condena, e ele, não, eu não conheço ele, pra tu ver como é terrível o que o medo faz conosco. Mas lá em 1 João 4,18, irmão, vou deixar o irmão Fabrício falar, né, que eu já cortei ele. Glória a Deus. Em 1 João 4,18, a palavra de Deus vai nos dizer assim: no amor não há medo, ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então a gente entende que o amor que vem de Deus, ele tem a soberania sobre todas as coisas, né? E se nós tivermos a verdadeira fé em Deus, nós vamos ter medo da adversidade. Nós não teremos medo da rejeição, né? Nós não vamos ter medo, enfim, de N coisas que acontecem no nosso dia a dia, né? A gente vê nossos irmãos na fé, o que eles passaram por amor ao evangelho. Por quê? Porque eles não tinham medo, né, da diversidade. Eles estavam convictos no que eles estavam fazendo. E eu acho que isso para nós seria algo muito interessante para os nossos dias, né? A gente vê às vezes muitas pessoas, tipo assim, as pessoas têm medo do que o irmão vai falar ou vai pensar. Entende? A gente não nós viramos uma geração fraca, né? Exatamente. E esse dia eu até estava vendo um vídeo onde fala bem assim, algo muito interessante, que se não a pior, a gente está vendo uma das piores gerações de cristão que já existiu. Então imagina só. Por quê? Porque as pessoas têm deixado de lado o verdadeiro evangelho de Cristo, têm criado um novo evangelho e tentam passar como certo, quando na verdade não é, né? Então isso é algo muito interessante a gente parar e refletir, né? Eu vou responder o chat que os irmãos estão nos bombardeando aqui. E a gente pediu a participação de vocês, então vamos tentar responder a todos. Já respondemos a irmã Kathleen. Teve um irmão que... o irmão Henrique do Nascimento colocou: como mostrar nossa identidade em Cristo? Nós já havíamos respondido isso, mas vou recapitular rapidinho para o irmão. Nós vamos mostrar a nossa identidade... como demonstrar a nossa identidade em Cristo vai ser através do nosso reflexo. E nós vamos transmitir isso através dos frutos do Espírito e através da obediência à palavra. Então, isso vai ser... Quando eu tenho o fruto do Espírito, eu vou refletir, né? Eu vou ser longânimo, eu vou ter paz. Então, as pessoas vão ver. Isso vai ser notório na minha vida. Então, automaticamente, eu vou ter esse reflexo. E aquilo, né? Eu não vou ser cristão somente na igreja, dentro e fora...
eu vou ter a característica de Deus e isso vai fazer eu refletir. Amém, irmão? Não. Eu respondi rapidinho porque a gente já tinha falado sobre isso. E algo muito importante, tem que ser mais fora do que dentro. Porque dentro a gente consegue ser fácil, né? Fora a gente tem que ganhar, né? Exatamente. Achei muito interessante o que a irmã Sara Vitória comentou. Poderíamos dizer que a primeira identidade perdemos no Jardim do Éden, mas o Calvário nos deu a segunda via. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, quem adquiriu essa segunda via aí, irmãos? Ó, o pastor Cláudio comentou, irmã Tarciele. Deus mudou a identidade de Abraão. Em Abraão, pois, queria que ele deixasse de ser o que os outros pensavam dele. Amém. E o irmão Pedro também comentou o que a gente até estava comentando ontem sobre Saul. Essas são algumas das características de uma má identidade cristã. Saul era manipulado pela opinião do povo de Israel, o que o levava a desobedecer e cumprir a vontade de Deus. Nós estávamos falando exatamente sobre isso ontem, irmão Pedro. Então, por conta da opressão do povo sobre a vida dele, ainda que ele fosse rei, ele acabou deixando de fazer aquilo que era correto diante de Deus. Então, olha só, ele perdeu a sua identidade. Então, isso é algo muito Então, a gente está só interessante. recapitulando, a gente está falando que nós podemos perder a identidade por medo. E quais são as outras formas que tu acha que as pessoas ou tu mesmo pode perder a tua identidade? Nós estamos, na verdade, a identidade em Cristo, né? Nós estamos falando a identidade em Cristo. E estamos muito felizes com a participação do nosso pastor, né? Uma saudação especial para o nosso pastor Cláudio. Eu não sei falar sobre o nome do pastor, então vou falar só pastor Cláudio mesmo. Cláudio Grabowski, acho que é. Glória a Deus. Agora o irmão Fabrício vai continuar? Um comentário dos irmãos que estão comentando conosco aqui. Ó. Amém. O irmão Israel Silva. Ananias, Misael e Azarias são exemplos de jovens que, mesmo na adversidade, poderiam perder a sua identidade, mas foram fiéis e mostraram sua verdadeira identidade, servos do Deus Altíssimo. Glória a Deus. Vamos ver aqui, mais irmãos que estão comentando conosco. O irmão Rafael. Perde-se a identidade quando se perde a identificação como cristão em meio à sociedade. Foi o que a gente acabou de falar. A gente perde a identidade quando a gente não consegue mais identificar como cristão no meio da sociedade. Seja em qualquer lugar, seja trabalho, seja escola, enfim. Porque dentro da igreja é fácil, né, irmãos? Todo mundo é cristão, todo mundo... Vamos ver mais alguns irmãos que estão compartilhando conosco. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Glória a Deus. Amém. Seguimos então com o próximo tópico. É por companhias. A importância... Não, é por companhias. Por companhias, tá? Vamos lá, vamos lá. Uma das formas de perder a identidade é por companhia. Ó, isso é muito interessante, meus irmãos, tá? Por companhias. Vamos pensar aqui. Perder a identidade por companhias. Os irmãos mesmo aqui já responderam nos comentários, né? Mas vamos seguir adiante. Por companhias, tá? A Bíblia nos fala que é amigo do mundo e inimigo de Deus, correto? A gente, então, somos cristãos. A gente crê em Jesus, a gente procura fazer aquilo que agrada a Deus, né? A gente sabe que a gente pode, sim, conversar com pessoas que não são cristãs, desde que aquela pessoa não nos influencie. Mas deixa uma pergunta para os irmãos. Os irmãos acreditam que companhias dentro da igreja podem nos fazer perder a nossa identidade em Cristo Jesus? Porque no mundo é uma coisa meio óbvia. A gente acredita que a grande maioria, sim. A gente não influenciar... Que a maioria do mundo é marionete, né? Não influenciar já ser influenciado, porque a gente sabe que o mundo está aí para isso. Então, o que os irmãos acham? A gente, dentro da igreja, pode perder nossa identidade através de amizades, enfim, por irmãos? Amizades de irmãos. Sim, irmão Fabrício, porque até dentro da casa do Senhor, até mesmo num culto, quando a gente está lá, né, meditando na palavra de Deus, surge algum comentário, e nisso, isso pode perder totalmente nosso foco na palavra de Deus, no culto. Isso pode gerar a nossa perda nessa identidade. Não totalmente, né, como a irmã Tarciele falou, mas aos poucos. Sim, também, né? E como diz em 1 Coríntios 15:33, não deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes, amém? Então precisamos estar vigilantes com quem está na casa de Deus, né, os irmãos que estão na casa de Deus, quais são as más companhias, ficar vigilante, né, amém? Para que a gente possa vencer isso, né? Amém?
Amém. E os irmãos... O irmão Fabrício está falando, essa companhia dentro da igreja. Então, a gente é muito importante nós vermos com quem nós andamos, né? E o próximo tópico é sobre a influência do mundo, mas aqui está muito interligado, então a gente já vai falar os dois juntos, que nós podemos perder a nossa identidade por companhias e pela influência do mundo e por influência das pessoas também, que são as pessoas que nós convivemos. Então, é muito importante, irmão Fabrício, nós vemos com quem nós convivemos e se aquela pessoa está de acordo com a palavra. Mas é interessante que eu estava falando para o irmão Fabrício que se a pessoa, irmão Fabrício, ela não me influencia de uma forma positiva, não é só por isso que eu tenho que rejeitar aquela pessoa e odiar aquela pessoa, né? Meu Deus, vou deixar ela parte da igreja. Não, irmãos, a gente só está falando, se tu tá sendo influenciado, irmã Abigail, por amor à tua alma, o que tu tem que fazer? Se tu tá sendo influenciada, tem que te afastar, né? Sim. Então, tu vai te afastar. Mas se tu é uma pessoa que não é mais marionete e tem identidade de Cristo, tu vai influenciar aquela pessoa. Porque é muito interessante, porque Cristo, ele andava com os pecadores, mas ele não se tornou um pecador. E ele influenciava. Cristo, ele sempre deixava as características dele por onde ele passava. E a gente vê na Bíblia que aonde Cristo passava, ainda que ele não falasse, eu sou Cristo, mas através das atitudes dele, a diferença. as características falavam por si só. Tem até uma frase que é muito conhecida, que é muito usada, que as pessoas falam que as palavras elas podem até convencer, mas é o exemplo que vai arrastar. Então é o nosso exemplo, né? A gente sabe que é o nosso exemplo que vai influenciar. Do que adianta, de repente, eu encontrar um jovem na rua? A gente tem que sim falar a palavra, né, meus irmãos? Mas talvez aquele jovem vai fazer toda uma leitura, né? Será que eu teria créditos, de repente, com esse jovem se eu pregasse para ele, mas através do meu testemunho eu não demonstrasse, não fazia jus daquilo que eu preguei? Verdade. Será que ele iria, de fato, acreditar? Nós estamos com quanto assistindo? 47? 48, irmãos. 48. Vamos chegar a 50, irmãos. Falta bem pouquinho. Em nome de Jesus, compartilha. Ainda se tu não compartilhou, coloca lá no teu status. Não mais marionetes, em nome de Jesus. Agora, irmãos, vou fazer uma pergunta bem polêmica. Que eles estão lutando comigo. Mas a gente pede que os irmãos comentem. Daí a gente vai dar um tempinho. Daí o irmão Fabrício vai falar rapidinho sobre a influência do mundo, que o tempo está correndo. E depois a gente responde essa pergunta. É uma pergunta que eu fiquei pensando, irmão Fabrício e irmã Abigail. Como... A irmã Graça está me olhando lá. Como é possível alguém com a identidade de Cristo, tá? Um cristão. Sim. Com a identidade, totalmente com a identidade de Cristo. Como que nós podemos dizer que ele vai se corromper? Como o versículo ali em cima, em 1 Coríntios 15:33 disse. Como ele vai se corromper se nós mencionamos que para não ser marionete... A única forma de eu não ser marionete, eu não ser influenciado pelo mundo, é eu tendo a identidade de Cristo. Então, como eu vou me corromper? Como essa má companhia vai fazer com que os meus bons costumes sejam mudados? Entendem? Se eu tenho a identidade de Cristo, verdadeiramente, como que eu vou ser corrompido por essas más companhias? Estamos com 51 participantes, aleluia. Glória a Deus! Ó, já estamos quase 100 aí, metade. Falta só 50%. Amém. Então, ó, essa pergunta, vou fazer de novo a pergunta, irmãos. Eu tenho escrito aqui, eu vou ler rapidinho, porque às vezes eu enrolo demais, né? Então, eu vou ler a pergunta e os irmãos vão respondendo enquanto o irmão Fabrício vai falando sobre a influência do mundo. É um pouquinho mais pra cima, irmão Fabrício. Glória a Deus. Como a gente estava falando, meus irmãos, então, sobre a influência do mundo. Eu acho que eu já respondi, mas vamos seguir adiante, tá? O que seria a influência do mundo? A influência do mundo é aquela coisa, tipo assim, nós somos cristãos, né? Nós devemos influenciar, fato, né? Ou a gente influencia ou a gente é influenciado. Então, vamos dizer que a gente está na igreja, né? E a gente está ali, mas a gente quer, de certa forma, a gente se agrada com muitas coisas do mundo. É que nem a gente estava falando aquele dia, usando um exemplo bem básico. Saiu na moda aí um calçado, né? Um calçado, enfim, calçado amarelo, agora é moda todo mundo usar calçado amarelo, né? Tem pessoas que ainda que não goste daquele calçado, mas por conta da influência do mundo, ela passa a usar aquele calçado. Porque ela vê uma necessidade de aprovação, né, para que ela possa ser bem aceita. Então a influência do mundo é algo muito forte, é uma opressão muito forte, né? E a gente, como cristão, nós não podemos aceitar isso, né? A nossa identidade é uma, a gente não é influenciado pelo mundo. Amém, irmã Terciária? Então, eu vou fazer a pergunta de novo, que alguns irmãos comentando, acho que não entenderam direito. Como é possível alguém com a identidade de Cristo se corromper? Como diz no versículo, né?
que as más conversações corrompem os bons costumes. Sendo que mencionamos que a única forma de não nos tornarmos marionete é tendo a identidade de Cristo. Então, como vai ser possível? Se eu tenho a identidade de Cristo, como eu automaticamente me corrompendo vou virar uma marionete? Os irmãos vão respondendo ali, em nome de Jesus. Mas então, irmãos, eu tinha me esquecido de um detalhe. Que a gente tinha preparado uma capela do hino aqui para cantar. A gente falou que cantar lá no início, eu me esqueci. Mas vamos cantar agora, então, enquanto os irmãos vão respondendo? Glória a Deus. Amém? Vamos cantar. É um hino bem conhecido e fala sobre a identidade de Cristo. E que tu, jovem que está assistindo hoje, se o mundo estava te oprimindo, se tu estava sendo manipulado, que tu venha te orgulhar por ter a identidade de Cristo, né? Jesus que foi perfeito em todas as coisas, nós devemos nos orgulhar por muitas vezes nos acharmos parecido com Ele. Amém? Vamos louvar então? Vamos. Amém. Pode começar. 1, 2, 3. Minha identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem és, sendo quem eu sou, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar, Senhor. Identidade é servo do Senhor. Dentro da fornalha vou mostrar quem és, sendo quem eu sou, fiel adorador. Nem a morte vai nos separar, Senhor. Amém, glória a Deus. Aleluia. Então vamos ver a metade do vídeo ainda, que tem irmãos que nos mandaram, e depois a gente vai responder essa pergunta em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Perguntar se está enlouquecido, faz você se sentir exigentes e egoístas. São muitas vezes sociedade sobre a memória, faz você sentir. O que fará você questionar sua sanidade? Nunca te pode mais voltar a estar enlouquecendo de verdade para fazer você se sentir louco. Eles vão muitas vezes sentir que pode mais voltar a sua própria memória. Paz do Senhor, geração eleita. Meu nome é Gabriele Carvalho. A paz do Senhor, eu me chamo Sara, sou da área de Alvorada. A paz do Senhor, eu me chamo Kézia Daniele, da área de Alvorada. Ser marionete é ser uma pessoa que não tem opinião própria. É uma pessoa que não tem a capacidade de desenvolver atitudes e concepções conforme o seu próprio entendimento. Ela somente repete, reproduz como um eco aquilo que algo ou alguém que influencia a sua vida de maneira direta ou indireta determina sobre a sua vida. Olá, tudo bem? Fizeram uma pergunta sobre o que é ser marionetes. Pastor Cláudio Graboski, área Alvorada. Para mim, uma pessoa que é marionete é uma pessoa que qualquer pessoa consegue controlar sua mente e seus pensamentos. Para mim, marionete é uma pessoa influenciada, ou seja, que não tem opinião e nem posicionamento próprio. Essa pergunta, ao meu ponto de vista, marionetes são pessoas que são influenciáveis, pessoas que não têm decisões próprias, precisam muito de opiniões de outras pessoas para tomar as suas decisões. Meu ponto de vista é esse: pessoas marionetes são guiadas por outras pessoas, não tem um foco em si mesmo e escuta muito o que os outros falam, não tem a sua decisão, não tem o seu propósito. Isso é uma marionete. Paz do Senhor Jesus, geração eleita, dia 12/8, uma grande programação com o tema Não Mais as Marionetes. É um tema importantíssimo que você deve participar, certo? Foi nos perguntado para nós sobre a nossa definição do que é ser uma marionete. Nós estamos nos aproximando aí do período eleitoral e cuide para não ser manipulado no teu voto. Seja autêntico, seja você mesmo e não seja conduzido pelos outros. Hashtag não mais marionetes. Glória a Deus. Muito obrigada pela participação dos irmãos. O vídeo ficou muito bom. Glória a Jesus. A irmã Sara, né, nos apoiou nesse vídeo. Glória a Deus pela tua vida, irmã Sara.
Glória a Jesus. O irmão Fabrício vai ler algum comentário ou a gente já vai seguir? Vamos ler o comentário. O nosso irmão Isaías comentou uma palavra que a gente vai falar logo na sequência. Paz do Senhor Jesus, juventude. Romanos 12:2 fala sobre não se conformar e amoldar com esse sistema corrompido do mundo. A primeira coisa é não se conformar. O irmão Rony botou: paz do Senhor, o mundo oprime e as situações levam o crente fraco a agir conforme seus rudimentos. O mundo influencia as pessoas e o jovem, por não ser aceito, é rejeitado e isso leva-o a sentir-se triste em várias ocasiões. O irmão Israel: Deus mudou a identidade de Saulo, que significa grande, e mudou o nome para Paulo, que é pequeno, para mostrar que o homem sem Deus é nada, mas em Deus é mais que vencedor. Glória a Deus, aleluia. Irmãos, teve bastante perguntas que a gente não conseguiu responder tudo, tá? Mas a gente tentou responder as mais possíveis e agora o nosso tempo já está bem corrido. E agora nós vamos falar sobre o que eu diria que é muito importante. Todo esse assunto foi importante, né? Mas nós vamos falar sobre as cordas, né? Quando nós temos uma marionete, né? Irmão Fabrício, irmã Abigail, glória a Deus. Nós temos as cordas que vão prendendo ali, né? Pra conseguir mexer aquele bichinho. Então, quando nós nos referimos às cordas, nós estamos falando que são essas coisas que vão nos prendendo. Tu tá lá andando e quando vem uma corda e te puxa, querendo te transformar numa marionete. Mas Deus tá com a tesoura, como eu já disse, hoje ele vai cortar todas essas cordas. E uma das cordas foi já falado, né? Que é a opressão. E como a igreja tem sido oprimida nesses últimos dias. E como o irmão falou, muitas vezes o crente, por ser oprimido, ele acaba cedendo, né, irmã Abigail? E a opressão é quando o inimigo, ou até às vezes o mundo, começa a pôr uma sobrecarga em nós, e nós começamos a ficar afligidos e nós damos aquilo que eles querem, que é que nós perdemos a identidade em Cristo, que nós não nos posicionamos, que o cristão venha a ser uma pessoa fraca, uma pessoa que chega num lugar e não influencia ninguém. Então a gente vê como é terrível essa opressão e nós não podemos aceitar essa opressão. E, irmã Abigail, a gente só vai vencer essa opressão realmente no mundo espiritual. Porque isso é algo tão terrível que nos deixa tão fraco, tão sobrecarregados. E eu me lembro da passagem que diz que nós devemos lançar aos pés do Senhor todas as nossas ansiedades. E nesse momento Deus ele vai aliviar e nós temos que ir perante Ele porque Ele vai tirar todo o fardo. E essa opressão que nos dá um fardo maior é somente Cristo que vai nos tirar através da oração, né? Como tu tinha comentado. E também é muito importante, a irmã Abigail estava falando, que nós devemos estar com as armaduras, né, irmã Abigail? Sim, em Efésios 6. Efésios 6, 11, né? Vamos abrir a Bíblia então, Efésios 6, 11. Para não ficar em minhas palavras, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém? Então precisamos estar firmes, né? Para resistir o diabo e ele fugirá de vós. Amém? Amém. Então, só para complementar com os irmãos que estavam falando aqui rapidamente com relação à opressão do mundo, né? A gente vê que hoje em dia, por querer essa necessidade dessa aprovação, irmã Tarciele, a gente vê que as igrejas, né? A gente não está julgando, mas digo para que serve de alerta para nós não entrar, né, nesse embalo também, né? Tem misturado o que é santo com o que é imundo. Isso não agrada a Deus. Vamos fazer um evento para chamar a juventude. A gente sabe que é a graça que vai alcançar aquela pessoa para que ela venha de fato mudar sua mente, enfim. Então não é através de eventos criados pelo homem que vai acontecer. Bem pelo contrário, aquele evento vai passar e a pessoa vai continuar da mesma forma que ela está. Então a pessoa tem que ser alcançada pela palavra de Deus. Verdade. Glória a Jesus. E outra corda que, querendo ou não, todas essas cordas já foram mencionadas durante o assunto, né? Mas a gente vai falar agora também sobre a necessidade de aprovação, que é o que tem sido bem posto nesse contexto que nós estamos falando, que é, como o irmão Fabrício falou, o jovem quer sempre ser o centro das atenções, né? Mas é tão terrível que essa necessidade de aprovação está dentro da igreja. Porque daí a igreja, irmã Abigail, para querer ganhar jovens, para querer ganhar mais membro e para ser aceito pelo mundo, ela vai começar a se parecer com o mundo. E foi o versículo que tu leu, que para que nós venhamos refletir a Cristo, nós devemos andar como ele andou. Mas será que essas pessoas que estão se parecendo com o mundo estão andando como Cristo andou?
Também até dentro da igreja a gente ensina, muitas vezes a gente quer ser aplaudido. Às vezes ela prepara, né, continuando com a parte do louvor, né, prepara um louvor, né, assim, mas a gente não vê também, a gente não se preocupa muito com a parte espiritual. Mas será que eu vou cantar bem? Será que eles vão aceitar meu louvor? Será que eu não vou gaguejar? Não faz mais pra Deus, né? Isso, deixa de ser uma oferta pra Deus. Porque também quando também uma oferta, um exemplo de oferta na Bíblia, em Gênesis 4, acho que versículo 3, quando foram Abel e Caim, levaram sua oferta a Cristo, mas a oferta de Caim não foi aceita, mas de Abel sim. Porque ele levou de coração, ele não foi uma oferta, vamos supor... de qualquer jeito. De qualquer jeito, foi uma oferta. Não podemos também entrar no altar sério, também na rotina. Não podemos entrar na rotina. Porque, como diz a Bíblia, guardai o teu pé quando entrarmos na casa de Deus. Amém? Amém, glória a Deus. Precisamos guardar nosso pé. Então, irmãos, nós temos mais 2 cordas para falar, mas vamos então escrever aí hashtag cortando as cordas. Aleluia. Em nome de Jesus que nós vamos sair daqui cortando as cordas. E se tu tem vivido necessitando da aprovação dos outros, que em nome de Jesus tá com a tesoura. Tá cortando essa corda, amém? E também essa opressão do mundo que tem impedido dos cristãos se posicionarem e dos cristãos influenciar, né? Que é o que Cristo quer que nós façamos para que nós venhamos ganhar mais pessoas pro reino dele, amém? Então vamos falar sobre a conformidade, amém? Amém. Pode falar, irmão Fabrício. Vamos ler a palavra então que fala... Bom, o irmão Zé já comentou, né? Romanos 12, 2. Não se conformar com o século que nós estamos vivendo. Nós estamos aqui, mas nós não estamos daqui, né? Mudar a renovação da mente, buscar o que agrada a Deus, né? O que eu devo fazer, o que nós como jovens cristãos devemos fazer. Eu digo jovem porque nós estamos aqui, a live da juventude, então a gente está compartilhando essa ideia com os irmãos para que nós possamos junto, né? Crescer nesse entendimento. Não se conformar. Ah, nossa, irmão, hoje o culto não foi nada legal. O hino que o irmão cantou não foi bom. A gente não pode se conformar com isso, né? Que nem a irmã Miguel falou. Pessoas que falam isso, elas veem uma necessidade de aprovação, quando na verdade elas não estão mais ofertando a Deus, elas estão procurando uma necessidade de uma aprovação, entendeu? Então, quando algum irmão faz algo que talvez no pensamento humano dela não é conforme agrada a ela não se conforma com aquilo. Ela vai achar, hoje não foi bom o culto, hoje não, mas o Deus, ele é o mesmo, entende? Então, não se conformar nesse sentido, eu acredito que é. E eu também vejo no sentido, irmão Fabrício, de como o mundo está e também há tantas leis, né, que querem impor, que vão contra a palavra de Deus e muitas vezes o cristão tem a oportunidade de mudar isso, de se posicionar e o cristão simplesmente se conforma. Isso é terrível porque, querendo ou não, isso é uma corda para que tu venha e seguir... Assim, o mundo tá assim mesmo, não tem o que eu faço, eu não vou mudar, a minha opinião não vai mudar, entende? Exatamente. E daí, eu vou simplesmente ficar na minha, mas sabendo que a gente pode fazer a diferença, amém? Então, não vos conformeis, né? E esse versículo eu acho tão lindo, porque diz que nós devemos renovar a nossa mente, e somente assim nós vamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, é somente quando nós renovarmos a nossa mente em Cristo. Amém? Agora nós vamos falar sobre o sofisma. Amém, aleluia. E, irmão, tu que está assistindo, nós cremos que muitas pessoas precisam ouvir sobre isso, muitas pessoas, talvez o inimigo tenha prendido com cordas, irmão Fabrício. Muitas pessoas, irmã Abigail, talvez estão sendo oprimidas neste momento. Então, tu, se sentir no teu coração de mandar para alguma pessoa, envie esse vídeo. Nós cremos que Deus vai falar com essa pessoa. Aleluia. E cremos que Deus já está falando contigo. Amém. E continue deixando o like, tu que ainda não deixou, para que mais pessoas possam ser alcançadas. Amém? Vamos falar sobre o sofisma? Vamos falar sobre o sofisma. Quer falar? Tu quer falar? Pode falar. Amém, glória a Deus. Pode iniciar. Como uma das outras cordas é o sofisma, irmãos. Porque as pessoas têm distorcido tanto a verdade e nós achamos necessário por aqui, que é uma das cordas. E tu também, que está nos acompanhando, se tu acha que tem mais alguma corda, se tu vê, irmão, isso é uma corda que tem prendido e muitas vezes quer nos influenciar para que nós venhamos ser marionete, vai comentando aí, amém? Em nome de Jesus, nós temos que estar correndo. Mas então, o sofisma, irmã Abigail, é a realidade, né?
dos nossos dias, dessa juventude, porque qualquer mentira que uma pessoa que se diz cristã fala, começa a passar a ser verdade, e muitas vezes as pessoas nem analisam na Bíblia, irmão Fabrício. Porque o sofisma nada mais falando isso de uma forma bem rápida, ele é uma mentira com um fundo de verdade. Hoje a gente vê muito isso acontecer. Pregações que é usada a palavra de Deus, né? Pregações que muitas vezes bombam no YouTube. É que mexe muito com as emoções das pessoas. É que as pessoas falam aquilo que os outros querem ouvir. Exatamente, entende? Então acabam, de certa forma, falam a palavra. Realmente, vamos ler a Bíblia, mas vamos falar um contexto totalmente diferente. Né? É um sofisma, é uma verdade com fundo de mentira. O próprio inimigo, Satanás, tentou Jesus no deserto, através da palavra. Mas Cristo, ele sabia a palavra. Entendeu? E hoje a gente tem muito conhecido isso, o sofisma acontecendo dentro das igrejas, e faz com que as pessoas, elas estão indo para um caminho que não é correto, mas na verdade elas estão crentes que aquilo ali é o correto. Entende? Então isso é um sofisma, é algo que parece uma verdade quando na verdade não é. E é muito, desculpa, irmã, porque depois ele me fala, mas é muito terrível isso, porque a gente vê que a doutrina da palavra de Deus, ela começa a ser distorcida, que as pessoas, essa parte não precisa, essa daqui não é mais assim, e as pessoas começam a mudar, e por causa do sofisma as pessoas começam a não refletir mais a Cristo, né? Porque a gente falou que os caráteres de quem reflete a Cristo é a obediência à palavra, que é o que tem se perdido muito nos nossos dias, né, irmã Abigail? Então, por causa dos sofismas de grandes influências, as pessoas estão perdendo o caráter de Deus. Amém. Também como a irmã Tarcília e o irmão Fabrício explicaram, né? Sobre também que é uma mentira que tem um fundo de verdade, né? E muitas vezes é isso no nosso dia a dia, né? Pessoas influenciando a gente, dizendo que aquilo que é mentira é uma verdade. E também não só isso, também o inimigo também, muitas vezes, ele também coloca isso. E ainda a gente pensando nisso... Ele vai lançando dardos, né? Isso, vai lançando dardos para que a gente venha acreditar que aquilo que aquele usado por Deus, né? Usado pelo diabo, né? Ele quis, né, que a gente acreditasse nisso. E nisso o diabo fica lançando, mas tu viu? Aquilo não é verdade? Ou te colocando pra baixo, Sim. talvez. Não acreditando no teu chamado. Isso. E muitas vezes isso vai lançando dardos no dia a dia, dardos, até que a gente venha acreditar que aquilo é uma verdade. Amém? Verdade. E isso que a irmã Abigail falou é muito importante, nós sabemos reconhecer qual é a nossa identidade como igreja, irmão Fabrício. Porque quando tu sabe, irmã Abigail, quem tu é como igreja para Deus, tu não vai dar ouvido pro diabo. Porque tu vai ter convicção do teu propósito. Sim. E em 1 Pedro 2,9 diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Dá para ver aqui a transformação de marionete para filhos de Deus. E também aqui das características da igreja, né? Quem nós somos como igreja. Que eu acho muito lindo, porque Deus nos chama de amada, Deus nos chama de filho. Aleluia. E muitas vezes o diabo, ele tenta nos colocar para baixo com sofismas, ou nos colocando medo por causa do nosso chamado, ou por causa da opressão do mundo, mas a palavra de Deus nos mostra qual é a nossa identidade como igreja em Cristo. E quando nós sabemos a importância de nós sabermos a nossa identidade como igreja, a gente não vai querer ser que nem os outros, irmão Fabrício. A gente não vai olhar lá para o mundo e vai querer ser marionete. Porque a maioria dessas marionetes não sabem, né? Mas nós, como os cristãos, nós vemos que eles estão sendo influenciados, mas misericórdia, muitas vezes a gente olha para lá e deseja estar lá. E a gente tem que entender e, né, parar para refletir que nós que devemos se enquadrar na palavra de Deus, e não a palavra de Deus se enquadrar nas nossas vontades. E eu acho que hoje em dia o sofismo, ele tem feito isso, né? As pessoas têm pego a palavra de Deus e tentado fazer com que a palavra de Deus se enquadre na vida delas, quando na verdade elas que têm que se enquadrar na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é soberana e não tem, entende? Não tem o que acrescentar e nem o que tirar. Glória a Deus. Então, até eu estava vendo esses dias, para falar rapidamente para os irmãos, um estudo sobre a parte de psicologia, onde fala que por que o jovem ele é um público mais fácil, né, de passar o que ele passa. Porque na fase da adolescência, um jovem ele passa por muitas mudanças físicas, psicológicas, onde ele convive, enfim. Então, isso faz com que ele tenha, de certa forma, uma crise de identidade.
né? Então ele começa a se sentir sozinho, ele começa a sentir medo, ele começa a fazer coisas que talvez ele não consiga mais se encontrar, ele começa a sentir um vazio, porque a gente vê hoje muitos casos de jovens cometendo suicídio, né? E geralmente é sempre na fase da adolescência ali, entende? Sim. Então é porque eles passam por esse processo, por essa fase, Por esse conflito, né? por esse conflito interno que eles não conseguem se enquadrar e não conhecem a palavra de Deus, não conhecem a Cristo, então a pessoa vai na força do braço dela e acaba se frustrando. É verdade. Então, irmãos, se tu perdeu a tua identidade, agora corre pra cá. Corre pra cá, porque nós vamos te dar a solução. E nós estamos com a Argentina no chat, isso mesmo? Eu me esqueci o nome do irmão. Alkelme, não sei se pronunciei, mas seja muito bem-vindo. Não, Riquelme Tamara, isso? Esse? Esse? Amém. Glória a Deus pela tua vida. Obrigada por estar nos ouvindo. Não sei se está desde o início, mas se não está, depois olha lá que eu creio que Deus vai falar contigo e compartilha com mais irmãos. Amém? E se tu perdeu a identidade, será que tem como recuperar a identidade de Cristo, irmã Abigail? Será que ainda tem solução para essas pessoas? Sim, com certeza, através da palavra de Deus, mas também o perdão, minha irmã Tarciele. Muitas vezes quando a gente vai orar a Deus e a gente sabe que a gente perdeu a nossa identidade, como a gente vai recuperar isso? É orando. Reconhecendo, isso, né? Reconhecendo que somos falhos, que somos pecadores. E nisso, através da graça de Deus, Deus vai nos perdoar e assim vamos tornar de novo ser filhos de Deus. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Então, se tu tava olhando essa live e começou a se identificar, eu tô preso nessa corda, eu também tô preso nessa, não desiste que ainda há solução. E agora nós cremos que através dessa live, daqui a pouco nós iremos orar e que tu venha te arrepender e venha reconhecer, Deus, eu talvez estou sendo marionete desse mundo, mas eu quero voltar a ser teu filho. Eu quero voltar a transmitir, quero voltar a ser teu servo. E nós cremos que Deus ele vai te dar novamente a identidade de Cristo, amém? Glória a Deus. Então, irmão Fabrício, nós vamos recuperar a identidade de Cristo por meio do perdão, nós reconhecendo, como a irmã Abigail falou, e também nos achegando a Deus através da oração, da palavra e através desse estudo que a gente já falou, que é a identidade de Cristo. Então tu vai saber qual é, pra ninguém vai te enganar, nenhum sofisma te enganando. E como eu falei, irmã Tarciele, né, como jovem ele gosta sempre de andar no meio de todos, então a gente andar com pessoas que nos aproximam de Deus. Verdade. Nada mais justo que a gente andar com pessoas. Isso. Pro bem, né? A gente tem que se afastar da roda dos escarnecedores. A própria palavra do Senhor nos fala, acho que em Salmo 1, se não me falha a memória, né? Então, se afastar, né? Não ficar naquele meio ali. E a gente entende que essa live vai servir de grande valia para muitos irmãos que estão nos assistindo, né? E que os irmãos possam depois compartilhar, para quem não assistiu, que possa assistir, né? Se porventura você está preso em alguma corda do sistema, que você talvez nem se deu por conta, mas foi conduzindo no teu dia a dia ali, aconteceu. Temos hoje a oportunidade, através dessa oração que nós vamos fazer logo em seguida, fale com Deus, peça para que Ele venha realmente te dar novamente a identidade que tu perdeu. Né? E a gente sabe quando a gente perde por algum motivo e circunstâncias da nossa vida. Glória a Deus. Então, né, nós já vamos orar. Muito obrigada para os irmãos que participaram, para os irmãos que enviaram o vídeo novamente, para os irmãos que nos ajudaram comentando versículos da palavra de Deus e para os irmãos também que nos mandaram pergunta. Glória a Deus pela tua vida. E nós agradecemos. Então, só recapitulando que há uma importância em refletir a identidade de Cristo, irmão Fabrício. Porque as pessoas nós vamos pregar através do nosso testemunho, né? Exatamente. Não por palavras, mas por exemplo. Glória a Deus, irmão Abigail. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Amém. E as pessoas vão reconhecer quem Cristo é através das nossas vidas. Exatamente. Somente sendo. Glória, sendo o que diz a palavra. Não precisa nem que muito honra, falar. Né? Que honra. Não precisa nem muito falar, mas só seguir o que diz a palavra através da conduta. É a própria pregação. Só quero ler um comentário aqui rapidamente da irmã Júlia, antes nosso tempo já está se encerrando. Que a irmã Júlia comentou assim, ó: a obediência para as nossas vidas, na maioria das vezes, é a renúncia de certas ações diárias, certas rotinas que Deus quer que quebramos e vivamos na dinâmica do Espírito. Amém. Glória a Deus. Amém. Às vezes são rotinas diárias que nos fazem sair do contexto. Glória a Deus. Amém. Amém. Vamos orar então? Vamos orar. Em nome de Jesus. Amém.
Senhor, meu Deus, eterno Pai, nós estamos na Tua presença, Senhor, neste momento. Deus, nós te agradecemos por essa live, Senhor. Nós cremos, ó Deus, que Tu tem falado conosco, Senhor. A Jesus, e nós te pedimos, Senhor, nesta noite. A Jesus, que nossa identidade, Senhor, venha ser servos Teus. Que, Deus, a nossa filiação venha estar ligada contigo, ó Pai. Ó Deus, nós te pedimos para aquele que está assistindo, ó Deus, que talvez está se sentindo oprimido, que hoje, Senhor, toda a opressão, Senhor, venha cair por terra. Senhor, que em nome de Jesus essas pessoas, ó Deus, possam receber, Senhor, a Tua paz e a Tua identidade. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, porque a Tua palavra, Senhor, ela sempre nos instrui, Senhor, e a Tua palavra, Senhor, sempre, Senhor, nos guia. Nós te louvamos mais uma vez pela Tua bondade, Senhor, por Senhor, ó Deus, ter nos regenerado, ó Deus. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, me diz uma coisa, como é que a gente vai encerrar essa live? Eu acho que a gente não tem que seguir a tua influência, né? Glória a Deus. E a gente já aprendeu. Não mais marionetes. Hashtag não mais marionetes. Que Deus abençoe os irmãos. Amém? Amém.